Hi guys, bem-vindos a mais uma aula de inglês aqui no canal. Eu sou a Priscila e eu trouxe esse pequeno texto para a gente praticar um pouquinho de pronúncia, né? Muitas vezes, muitos alunos reclamam que não conseguem entender o inglês falado. Então aqui eu vou trazer um pequeno exercício muito eficaz para você praticar aí na sua casa e começar a ver que o seu listening, a sua escuta vai melhorando cada vez mais que você praticar esse exercício. Então vamos começar? O que nós temos que entender? Precisamos entender que o inglês não é falado palavra por palavra. Ele tem um ritmo diferente. Muitas vezes, ele não é que ele se fala rápido, é que às vezes tem uma conexão. Por exemplo, aqui, ó, essa segunda frase aqui. Nós temos o S e em seguida, né, temos o S uma consoante e em seguida o I uma vogal. Geralmente isso vai se juntar. Às vezes parece até outra palavra. Vamos lá? Hi there. How's it going? How's it? How's it? How's it going? How's it going? Então esse S vai virar um som de Z e se ajuntar aí com essa vogal. How's it going? I'm Brian. Aqui embaixo, ó, também temos um T e uma vogal aqui, certo? Principalmente no sotaque americano, você vai ver que esse T vai virar um som de R e vai ajuntar tudo, ó. I get up, I get up, I get up, I get up, I get up early, I get up early. Aqui tem um D que vai se ajuntar com esse pronome I. I get up early and I go to the market. And I go to the market. Aqui, ó, nesse to aqui, depois do go, você também pode escutar um sotaque diferente, né? Principalmente o americano. Ele vai transformar esse T em R. Então vai ficar assim, ó. And I go to the market. And I go to the market. And I go to the market. Então você pode escutar and I go to the market com som de R ou com som de T, and I go to the market, tá? E aqui no final do market, você vai ver que nós temos aqui o T do market e o T do to. Geralmente eles não vão falar dois T's, então o T do market vai ser ocultado. Então market to, então do K vai pro T. Então, veja, and I go to the market too, and I go to the market too, buy fruit and vegetables for the restaurant. Então, vamos lá, vou ler novamente aqui e traduzir. Hi there, how's it going? I'm Brian. I get up early and I go to the market to buy fruit and vegetables for the restaurant. Olá, como está? Eu sou o Brian. Eu levanto cedo e vou para o supermercado comprar frutas e vegetais para o restaurante. Então você tem que ouvir, ler e falar em voz alta, principalmente repetir várias vezes onde há essas conexões para você ficar craque aí, seja de falar quase igual um nativo e também de entender o inglês falado. Continuando. Aqui nós temos o N que vai se ajuntar com esse I, né? Que é pronome. When I, when I, when I. E aqui, ó, em seguida nós temos dois T's. Esse T do get vai ser ocultado. When I get to, when I get to, when I get to. When I get to the restaurant, I check the reservations and my emails. When I get to the restaurant, I check the reservations and my emails. After that, I plan the special menu. Aqui, ó, esse off não tem um som de F, esse F, ok? Ele vai ter um som de V. Então, você vai escutar of. Repete aí. Então, ó. After that, I plan the special menu of the day. Menu of the day. Menu of the day. Vamos ler de novo?
When I get to the restaurant, I check the reservations and my emails. After that, I plan the special menu of the day. Quando eu chego no restaurante, eu checo as reservas e os meus e-mails. Depois disso, eu planejo o menu especial do dia. Continuando aqui, I start cooking. I start cooking. Aqui não é uma dica de pronúncia, mas uma de gramática. Toda vez que você usar o verbo start e tiver um segundo verbo após ele aqui, ó, lembre-se de conjugar esse segundo verbo com ing, ok? Então, I start cooking. I start cooking. Aqui, ó, nós temos o is on. Aqui vai se ajuntar aqui, ó. The radio is on. The radio is on. The radio is on. Is on. Aqui de novo, ó. And I. And I. The radio is on and I'm busy. And I'm busy. And I'm busy with breakfast orders. Aqui nós temos o but. Tem um R e em seguida o pronome I. Então aqui, ó, esse R vai ter um som de... Esse R não, né? Esse T, né? Vai ter um som de R. But I also have to prepare the food for lunch. Vamos ler de novo. I start cooking. The radio is on and I'm busy with breakfast orders. But I also have to prepare the food for lunch. Eu começo a cozinhar, o rádio está ligado e eu estou ocupado com os pedidos de café da manhã. Mas eu também tenho que preparar a comida do almoço. Continuando, suddenly, de repente, né? Olha aqui, ó. Esse arrives tem um S no final e ele vai se ajuntar com esse A aqui da preposição. Aqui, ó, temos dois T. Então, ó, o primeiro T da preposição vai ser oculto. Vamos ver como que fica? Suddenly, everyone arrives at the same. Arrives at the same. Arrives at the same time. And the restaurant is full. Continuando, nessa segunda linha, I make lunch for 85 people. I make lunch for 85 people. Aqui vai ter bastante conexão, ó. In about. Aqui tem um R. Pode ser que você vai ouvir o som do T mesmo, mas geralmente esse T vai virar um som de R, né? Então vai se ajuntar com esse A aqui e esse N vai para juntar aqui, né, com esse O. Então veja. E tem aqui também, ó. And I. Também vai se ajuntar. Vamos ler? I make a lunch for 85 people in about an hour and a half. Parece uma outra palavra, né? Vamos devagar. In about an hour and a half. In about an hour and a half. Aqui continuando, nós temos dois T's. Então, aqui o primeiro vai ser ocultado. At the end of. Aqui, ó, esse D vai se ajuntar com o e esse F, lembrando que tem som de V. At the end of the day, I'm very exhausted. At the end of the day, I'm very exhausted. Vamos ler de novo? Suddenly, everyone arrives at the same time and the restaurant is full. I make a lunch for 85 people in about an hour and a half. At the end of the day, I'm very exhausted. Suddenly, de repente, todo mundo chega no mesmo horário e o restaurante está cheio. Eu faço o almoço para 85 pessoas por volta de 1h30. No final do dia, eu estou muito exausto ou cansado.
Então, o segredo aqui, pessoal, é que você treine bastante para você pegar essa fluência no inglês, seja na fala, seja na escuta. Então, esse exercício você pode fazer com outros áudios aí, mas o importante é que você escute e leia ao mesmo tempo e preste bem atenção em como o nativo está pronunciando e em quais palavras eles estão se conectando ali. E fala em voz alta para você treinar a sua fala também, para você se aproximar a sua pronúncia aí o mais próximo de um nativo falando inglês. Agora eu vou deixar o áudio desse texto de um nativo falando e você escute e leia ao mesmo tempo e depois tenta repetir. Então preste bem atenção. É bom também você escutar vários sotaques para você entender cada vez mais. Cada nativo vai pronunciar algumas palavras de uma forma, né? Então, não é porque a pronúncia está errada, mas sim porque cada pessoa tem o seu sotaque. Hi there. How's it going? I'm Brian. I get up early and I go to the market to buy fruit and vegetables for the restaurant. When I get to the restaurant, I check the reservations and my emails. After that, I plan the special menu of the day. I start cooking. The radio is on, and I'm busy with breakfast orders, but I also have to prepare the food for lunch. Suddenly, everyone arrives at the same time, and the restaurant is full. I make lunch for 85 people in about an hour and a half. At the end of the day, I'm very exhausted. Se você gostou dessa aula e quer aprender mais dicas de pronúncia, assiste essa aula aqui, deixa o seu like e eu espero você na próxima aula. Bye!